Boa noite a todos. Vai ser um dilema aqui, né? Porque a idade vai chegando. Apesar que em 65 eu não tinha nascido. Ele já vinha aqui, hein? Então eu não me acostumo com óculos para perto e para longe. Então eu vou usar o aparelhinho, mas agora só para enxergar vocês eu vou pôr o óculos, depois eu vou tirar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, aos trabalhadores desta casa, nós que estamos na lida aí, à frente desse trabalho, sabemos o quanto falta trabalhadores e hoje, se não houvesse esses trabalhadores aqui, nós, né, não estaríamos aqui com esta casa aberta, esse que é um santuário de luz aqui irradiando, né, para essa cidade e para essa região. Então, eu agradeço as palavras dos dois em relação à minha pessoa, eles são meus amigos, né? Se a gente está aqui trabalhando hoje, eu tenho que agradecer primeiro a Jesus, né? E esses votos aqui do meu trabalho, segunda pessoa que eu tenho que agradecer, que se um dia vocês encontrarem, cumprimente ela, que é minha mãe, né? Que são o assunto hoje, pais e filhos, frente à dependência química. Nós vamos falar aqui de prevenção, porque depois que isso está instalado, a doença está instalada, ela se torna mais difícil, né, para a gente contornar esse problema, mas numa outra hora, eu combinei com o Darcy, nós vamos vir aqui falar das causas, o que é cada substância, como que nós espíritas, qual que é a nossa posição quando a gente se depara no nosso lar, no nosso vizinho, em qualquer lugar frente isso que hoje é um mal do século, aí, tá? E todos nós aqui, queiramos ou não queiramos, nós estamos envolvidos com a dependência. E a proposta aqui é esse diálogo. Nós temos que pautar dentro da nossa casa, com os nossos filhos, principalmente com os nossos adolescentes, esse assunto. Nós temos que fazer ele vir à tona e ter esse diálogo entre pais e filhos, frente a isso que é uma doença, mas que é muito difícil de ser aceito. Como que nós vamos, se por exemplo agora que uma criança aí passar mal, vomitar, não estiver bem, todos nós aqui vamos entender que a criança está doente. Mas alguém que chega em casa intoxicado por esta substância chamada álcool, quebra tudo em casa, bate na família e no outro dia cedo levanta, toma banho e vai trabalhar. Às vezes fica a semana inteira, trabalha, mas chega no final de semana, abusa do álcool e é aquele caos que só quem tem alguém na família sabe descrever o que isso significa. Por que a gente se predispõe a falar desse assunto na Casa Espírita? Porque é uma pandemia. Aqui todo mundo já ouviu falar, certo? Né? Tem ninguém aqui que não sabe, ou é o vizinho, já ouviu, ou é dentro da própria família, né? Todos nós aqui estamos envolvidos com a dependência, porque é o acidente de trânsito. Hoje o álcool é responsável, olha que dado grave, e nós como sociedade ouvindo isso, nós deveríamos ter uma ação frente a isso. O álcool hoje representa 50% de todos os acidentes no trânsito. 50% de todos os acidentes no trânsito estão relacionados ao álcool. Se nós transferirmos esse acidente para madrugada, isso vai para 70%. E quando eu falo droga aqui, eu estou falando de cigarro, do tabaco, do álcool,
da maconha, da cocaína, do crack e da droga sintética. Essa história que é ilícito e ilícito é uma convenção nossa, social. Né? Se a gente quiser cheirar cocaína no final da palestra, demora um pouquinho, mas eu acho o tráfico aqui em Realeza, porque ele está aqui e o traficante está sentado na escola com os nossos filhos. Por isso a importância de nós pautarmos esse diálogo dentro do nosso lar, conversar com as nossas crianças. Ao passo que, se nós quisermos beber álcool e fumar, a gente atravessa a rua, vai ali e compra. E o álcool tem outro agravante, que socialmente é muito difícil combater. É só ver como são apresentadas para os adolescentes a propaganda. Pessoas lindas, bonitas, sensualizadas, abre, a gotinha escorre. Então, nós deveríamos combater a propaganda. Tá? Então, é uma doença, é muito difícil a gente aceitar que é uma doença, e ela tem um espectro amplo do ponto de vista biológico, causando doenças neurológicas, cardiovasculares, gastrointestinais. Ela tem um problema social enorme, né? Perde o emprego, violência, suicídio. Existe uma relação aí de quase 40% de dependência de drogas em pacientes que têm transtorno mental, tipo depressão e transtorno de humor. Então, por isso que nós estamos, né, a gente vem numa casa espírita falar de um assunto desse, porque ele é de suma importância nos dias atuais, aonde nós não temos mais tempo, aonde isso aqui passou a ser um problema. Hoje tem discussão nos grupos de psiquiatria sobre a doença da tecnologia, porque hoje as pessoas estão toda hora assim, né? Eu tento fazer um bom uso da tecnologia, né? Que às vezes eu me deparo, por exemplo, agora eu não deixo mais o celular. Antes eu tinha desculpa que eu usava o despertador de manhã, né? Então agora eu não deixo mais o celular no meu quarto, porque antes eu ia dormir e eu não aguentava, e eu ficava fuçando nele. Então agora eu deixo ele fora do quarto. Eu comprei um despertadorzinho e eu acordo com o meu despertador, e o hospital, quando quer falar comigo agora, não liga mais no meu celular à noite. Então nos 4 hospitais que eu trabalho, a telefonista lá tem pregado, Dr. Madeira, depois das 19 horas é no telefone fixo. Então por quê? Porque se eu falo isso para vocês, mas eu não faço. E lá em casa eu tenho 3 adolescentes, tem 2 que moram em Curitiba, e às vezes quando eles estão em Cascavel, eles estão na mesa almoçando assim, ó. Aí eu levanto, vou lá, desligo o sinal sem fio, e eles... Ah, pai, desculpa. Né? Porque nem na hora do almoço. Então, esse diálogo, ele precisa se fazer presente. Por quê? Porque a gente não come junto mais. As famílias não fazem... Vamos combinar aqui, ó. Vamos fazer uma refeição só no dia, reunir a família. Que aquele momento seja um momento prazeroso. O almoço, o café da manhã, o café da tarde, um jantar, qualquer um deles. Não pode ser um momento não pode ser um ringue, um momento de inquisição lá, de cobrança. Não. Tornar esse momento agradável. Lá nesse almoço, não fala das notas da escola, não fala de problemas, conversa, ouve. Os pais que têm dificuldade de falar, ouçam seus filhos. E nós vamos ver que isso é prevenção. Né? Hoje, por exemplo, eu estava vindo para cá, e o meu mais novo, que é o que veio para organizar a gente, né? Nós vamos entender o que é o meu núcleo familiar,
por que nós reencarnamos junto e qual que é a importância dessa que é a célula mais importante da sociedade. Eu já falei essa palestra em 2 locais e aqui é onde eu estou me realizando, né? De ver jovens, de ver crianças, adolescentes. Então eu acho que hoje aqui eu vou cumprir bem a minha tarefa. Divaldo Franco, né? Nesse livro, quem quiser conhecer tudo aí, praticamente ficar bem craque em drogas, Filhos da Dor. O Wilson é um delegado de polícia civil, aposentado, hoje ele faz psicologia, e essa obra é prefácio de Divaldo Franco. Então a drogadição tem na atualidade um caráter pandêmico dos mais graves existentes, devido a tudo isso que eu falei para vocês, violência, problema familiar, e todos os estudos, tem muita publicação nessa área, e todos os estudos ressalta lá, né? Problema familiar, transtorno na família, sofrimento familiar. Então nós temos que falar da família, e a família é onde começa a prevenção. Então, na sua perversidade ímpar, arrasta a bela floração da juventude, como ele leu lá, desequipada dos instrumentos do amor e das experiências saudáveis na direção cruel dos abismos em que a consome, e consome mesmo. Com relação ao crack, nenhuma família aqui vai ter dificuldade, se estiver olhando para o seu adolescente, para o seu jovem, para o seu adulto, enfim, para o seu familiar, porque o crack ninguém consegue esconder, né? Queima a mão, queima os lábios, perde 10, 15, 20 quilos em um mês, e isso não tem como esconder. É diferente, por exemplo, da cannabis, da maconha, que às vezes começa aos 10, 12, porque não tem, né, está desequipada, não frequentou a evangelização, o pai e a mãe não pautaram isso, não falaram para ele, né? Porque não estou pedindo para nenhum pai aqui ser letrado, conhecer todas as drogas, não. Mas vai saber o que é a maconha, o que ela causa, porque a maconha que vai ser liberada para tratar essas crises convulsivas, que são refratárias ao tratamento convencional, não é a mesma maconha que se fuma. O pessoal fuma tetrahidrocannabinol, tá? O que vai ser tirado dessa planta para tratar convulsão não é o que se fuma, é outro. A imprensa não fala. E nós temos que saber isso. E hoje, o maior estudo que tem é na Nova Zelândia. Nós não podemos afirmar com certeza que jovens, que adolescentes podem usar maconha sem ter risco lá na frente de desenvolver transtorno mental, de ficar psicótico. Não tem nenhum estudo. Então, quem quer legalizar fica vendendo essas informações erradas para nós. Então nós temos que ter essa informação. Saber, álcool, por exemplo, álcool é um problema. Tanto do ponto que toda viciação está ligado ao processo obsessivo. Quem está chegando pela primeira vez na casa espírita talvez não vai entender o que é obsessão. Mas em linhas gerais, toda vez que eu ingiro álcool, eu tenho alguém do espiritual tomando álcool comigo. Né? Então o pessoal às vezes me critica lá no hospital que eu trabalho, quando tem confraternização, e eles falam assim, não convida o Madeira não, e ele não bebe, vai ter chopp, vai ter uísque, vai ter cerveja, né? Então eu sou meio excluído, porque o espiritismo me proíbe de beber? Não. Primeiro que eu sou médico, eu sei das consequências, e segundo, eu sei que toda viciação está acompanhada de espíritos obsessores, e nós nunca vamos estar sozinhos. Então, ter bebida alcoólica em casa, cuidado.
Porque o espírito que vai lá na sua casa, que quer beber lá, não é o teu inimigo do passado, não precisa ser ele. Ele vê em você a possibilidade de curar o vício dele. E ele fica lá, Darcy, vamos beber. Aí como está cheia a geladeira, no momento lá, vai lá e ele bebe junto. Então tem que tomar cuidado de ter bebida em casa. Então, fora isso, a dependência hoje tira dinheiro do nosso bolso. Todo mundo aqui é contribuinte. Então, poucos fenômenos sociais acarretam mais custo à justiça, problema com o tráfico, prisões, na saúde, nem vou comentar, né? O tabaco hoje é a maior causa de doenças que poderiam ser evitáveis. E eu pus em negrito, dificuldades familiares e as notícias na mídia do que o consumo abusivo de álcool e drogas. Então não tem na mídia, na sociedade hoje, algo que dê tanto ibope, que gasta tanto dinheiro e que faz tanto mal à saúde. Então nós temos que fazer alguma coisa. Por isso que a gente vem aqui. Por isso que a gente quer levar, porque aqui tem 16 mil habitantes, por aí. Eu entrei na página de vocês, queria saber onde que eu estava vindo, quantos habitantes tinha aqui. Há 20 anos atrás, numa cidadezinha pequena de 5 mil habitantes, se você chegasse para um habitante lá, ó, tem maconha aqui na cidade? Maconha, o que é isso? As pessoas iam saber, cocaína, crack, então, nem... Hoje não. Hoje, isso está posto nos 4 cantos do mundo. Uma cidadezinha de 3, 4 mil habitantes, o tráfico está lá. Tá? Então nós temos que falar sobre isso. Então, e o Kardec perguntou para a humanidade, né? Para os espíritos superiores, né? Não para a humanidade, para os espíritos, na 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, a importância da família, ela é fundamental. Se a gente afrouxar esses laços, nós vamos alimentar o egoísmo. O egoísmo vai tomar conta. Aí vai ficar muito difícil. Então, a gente trabalha no domingo lá na Sociedade Espírita Amor e Caridade. Tem um grupo de pais lá. As crianças vão para a evangelização e a gente pega os pais. Né? Hoje é uma política da Federação Espírita Brasileira de agora trazer a família para dentro da casa espírita, para que não ocorra essa recrudescência do egoísmo, para que evangelizemos as crianças e eduquemos os pais, para a gente fortalecer esse laço, esse ninho de amor. Joana de Ângeles, eu esqueci de trazer o livro, né? Constelação Familiar. Os jovens aqui que forem casar ou que são recém-casados têm que ter na sua bagagem Vereda Familiar, Raul Teixeira com a Teresa de Brito e Constelação Familiar, Espírito Joana de Ângeles com Divaldo Franco. Tem que ler isso, que vai ficar velhinho juntos, sem estresse, sem problema, né? E Pais e Filhos Fortalecendo Vínculos, que é uma obra recente do Alberto Almeida, que é também mandatório para pais, né? Tem que ter essa obra aqui. Então, o que a Joana vem nos trazer? Ó? No conjunto doméstico, quem que está lá? Quem é minha família? Meus filhos, meu marido? Por que a gente se reuniu lá nesse ambiente, né? Então encontram-se espíritos de variada conduta, procedentes de experiências diversas, nas quais houve a santificação pelo amor. Então a gente se encontra no lar porque nós estamos predestinados a amar, mas
Nós somos individualidades. Tem alguma grávida aqui? Oh, você está grávida? Oh, parabéns. Já vai ter que falar para o Darcy comprar os livros aí para você. Então, ela agora está recebendo um espírito que já combinaram, ele assinou uma promissória lá. Como é que é o teu nome? Jace. Eu quero ser filho da Jace. Ele assinou lá. Que amanhã ou depois, quando vocês verem ele correndo aqui pelo centro, eu não pedi para nascer. Pediu. Você implorou. Então essa reunião, porque agora ele é ele. Ele não tem nada da Jace. Ele nem depende dela. Não, mas como ela está gerando, ele depende dela só para sobreviver ali, mas ele é único. O que ele vai herdar dela e do marido? Só o tamanho, a cor dos olhos, mas ele tem uma conduta que é dele. E quando a gente fica grávida, o que é um corpo estranho, porque não é dela, não é ela, não é o marido. Tudo que é estranho que entra no organismo, o que o organismo faz? Vocês estão dormindo? É o calor? O que é? O organismo expulsa. Por isso que às vezes a gente vê muito aborto espontâneo. O espírito às vezes se arrependeu, não quer vir aquela hora. E aborta espontaneamente. Quando ela ficou grávida, o organismo dela reconheceu aquilo e vai tentar expulsar o feto. O que acontece? Ele espertinho, ele e a placenta, eles jogam uma substância que anula e ele e ela assinam um acordo tácito. E os dois vão seguir agora na gestação, ele influenciando ela, não sei se é ele ou ela, mas ele espírito, e ela influenciando ele. Mas ele é único, ele tem personalidade própria que é dele, que vai trazer de um passado que agora eles combinaram. Então lá na minha casa eu tenho 5. Né? Como eu tenho esse conhecimento, os 5 são um diferente do outro. Eu tenho 2 lá que são... um deles agora, na hora do almoço, você vai de novo sair para dar palestra? Eu não acredito que você vai de novo. Você vai em Realeza? Assim. Não, o que é isso? E já ficou bravo comigo, já me deu, né? Então eu já sei que ali é ele que eu tenho que gostar. O pequenininho, pai, o menorzinho que é o amor lá, que veio para nos unir. Maduro, 6 anos, mas já pensa como quase 14 já. Responsável, faz tarefa sozinho, ama aquela mãe, os dois ali, vive, né? Aí ele falou, pai, vou fazer um lanchinho para você. Né? E assim a gente vai conhecendo, porque a gente entende isso, porque a gente assumiu o compromisso. E eu preciso entender isso, porque o Emmanuel, vou falar mais para frente, vai dizer que até os 7 anos, Jace vai ter muita responsabilidade. Vai ter 7 anos para ir vendo para onde que ele está indo, e para isso eu preciso estar lá. Um grande desafio do Espiritismo é manter a mulher no lar. Eu não estou dizendo aqui que a mulher não possa trabalhar, trazer o pão, pode, mas é ela que vai dar os primeiros noções de vida, de amor, de ninho mesmo, que é o que nós precisamos ganhar dentro do nosso lar. Então o lar é esse ninho acolhedor, capaz de oferecer segurança aos mais fracos e dependentes. Constitui uma bênção que necessita ser considerada com seriedade. Quem aqui gosta muito de ir para a escola, que foi para a escola sorrindo, que fazia as tarefas? Porque lá em casa, para ir para a escola, é um parto. Tem que laçar. Você vai para a escola, tu tomou banho ainda, não pegou os uniformes, nós estamos atrasados. Então o lar, ele é uma escola de almas,
que se encontram, que têm um compromisso, que é de amor, tem que se amar. E é um lugar privilegiado. Por isso que eu tenho dúvida, às vezes, quando uma assistente social vai lá no bairro que tem violência, que tem bebida em casa, que os filhos apanham, se realmente nós podemos tirar uma criança do lar, desse lar, mesmo que lá tenha violência. Entendendo isso, eu tenho dúvida, né? Porque ainda, nós vamos falar mais para frente, o lar é o melhor local de se criar gente. E esse espaço privilegiado de convivência, que é o inimigo que nasce lá na nossa casa e ele vem no colo, bonitinho, e fala para você assim: me ensina a viver. Vocês querem receber um inimigo assim? Ou querem receber alguém que entre armado na sua casa? Muito melhor assim. Então essa visão desse ser integral, desse espírito imortal que sou, da pluralidade desses mundos habitados da existência, me faz ver a minha família com um ângulo muito maior. E eu passo a entender o meu filho, que é difícil. Quem vai na penitenciária, no final da pena, buscar o preso? Aí, é a mãe. É ela que vai. Aí vem a pergunta: mas outro dia chegou uma senhora lá que... esqueci de fazer minha propaganda. Nós temos um grupo de autoajuda para dependentes químicos e codependentes, para a família. Lá na Sociedade Espírita Caminho da Luz, toda sexta-feira, às 19h30. Tá? Naquele dia só tem esse trabalho, é um trabalho sigiloso, né? Porque vão famílias, tudo. Então, naquele dia só funciona isso lá no Caminho da Luz. Como é o AA, o NA, o Amor Exigente, o Naranon. Nosso grupo chama Apoio Fraterno, para dependentes químicos e seus familiares. Tá? Funciona toda sexta-feira lá. E é um grupo espírita. A diferença nossa, por exemplo, para o AA é um grupo ecumênico. Eles falam de um ser superior. Nós seguimos os 12 passos do AA à luz da doutrina espírita. Tá? Então esse lar privilegiado de convivência, nós precisamos entendê-lo, porque gostar do meu pequenininho lá, de 7 anos, não tem graça. Ele levanta de manhã: pai, fiz café para você. Vai com Deus. Como é que foi? Eu chego em casa: pai, como é que foi o trabalho hoje? Estava difícil a cirurgia? Então dele não tem graça. Os outros 2 lá que eu tenho que ir lá, é deles que eu tenho que amar, deles que eu tenho que me preocupar, é eles que eu tenho que ter o meu olhar mais forte, né? Tem que amar todos. Então, nesse ninho de convivência, se eu não consigo amar, como é que eu vou amar vocês aqui? Porque se lá no nosso lar, com 4, 5, eu não desenvolvo isso, que isso é a prevenção. É isso que a Joana diz, que nós vamos criar nesses espíritos essa reserva. Que o traficante, o rapaz vai chegar pro jovem: legal, arrumei um cigarro, dá uma sensação boa, nós vamos viajar. Opa, não é o que meu pai falou lá em casa, eu não preciso disso aí. Vai dizer não, porque tem reserva moral. E ele diz não para o traficante, ele diz não para o coleguinha que começa com brincadeirinha, que me assustou muito há um mês atrás. A minha filha de 13, é tanto filho que às vezes falou: pai, vem ver isso aqui. Eu falei: o que é? Videozinho, jovenzinho de um colégio lá de Curitiba, eles se filmaram fazendo uma mistura. Vodka, pinga, cerveja e lá tal. Não tinham 13 anos. Por quê? Né? Não tinha essa reserva. Aí choca, a criança falou: eu não posso ir por aí. Meu pai falou, minha mãe falou, não é bem assim.
e vai criando esse ambiente de convivência. Então o lar não é um santuário de beleza, não é ainda. Não tem. Por quê? Por que que não tem? Porque nós que habitamos o planeta Terra somos ainda espíritos inferiores. Então o mesmo problema que você tem lá na tua casa, eu tenho na minha. Tem lá no Japão, tem nos Estados Unidos, na Austrália, na Alemanha. São iguais. Por quê? Porque ainda somos espíritos inferiores. E nessa escola que a gente se matriculou, ela está recebendo um aluno agora. Na escola, o que a gente faz na escola? O pessoal mais jovem aí. A gente estuda, lá tem prova, a gente aprende e tem que ralar, não tem que? Que tem bastante jovem aqui, tá, pessoal? Então eu vou falar ralar, porque daí o pessoal fica mais... Então tem que se esforçar, né? Chega no final do ano, quem se esforçou mais, estudou, vai ser aprovado. E nessa escola tem cursos, que é cursos do quê? De reparação, de regeneração. Se não tivermos o lar, a gente não cresce, a gente não aprende. A gente casa com o príncipe encantado. Eu falo para minha mulher, você não casou com o príncipe encantado porque você não é a princesa, né? Então a gente se une com alguém que vai nos impulsionar, que vai falar, pô, você toma banho e larga a toalha jogada no chão, pô, você não tira o prato da mesa, pô, chegou visita aqui, você saiu, não cumprimentou ninguém. Então um ajuda o outro, cresce junto, e é no lar, esse santuário. E isso para nós, quando entendemos isso, a gente vence as dificuldades do casamento. Porque lá no meu casamento eu tenho problema, eu tenho dificuldades, né? Agora tem gente que briga, se separa porque o outro aperta a pasta de dente no meio. Ah, é só um exemplo, só para... Então, quando esse ninho, esse espaço privilegiado, eu entendo, eu como espírita entendo ele, eu não me separo por qualquer coisa. Eu entendo, eu contorno, eu conheço ela, quando ela está muito brava, eu falo, eu nem vou lá agora, que se eu for vai esquentar, a coisa vai ficar feia, vou deixar para falar depois, né? Como eu fiz aqui, foi quarta-feira passada, eu fui preparando, eu falei, quarta que vem, seu Vaninho, eu jogo tudo pro Vaninho. Seu Vaninho me falou que não tinha palestrante lá, aceitei, vou dar palestra e realiza. Ah, é? Ela falou assim, é? E ficou quieta, porque quarta-feira as crianças têm bastante atividade, e na segunda e na quarta eu ajudo. E hoje sobrou para ela, que ela queria vir, ela até brincou com o seu Vaninho, no encontro de segunda-feira, segunda-feira eu vou junto com vocês. E hoje foi apertando, tinha um aniversário que ela esqueceu, aí era umas 6 horas, ela já estava bicão. Não vou poder ir com vocês, porque... E eu falei, amor, que pena, puxa, na próxima você vai. Né? E vim para o trabalho. Então a gente vai conhecendo o outro e vai crescendo junto. Porque eu hoje sou melhor pai, melhor filho, melhor marido, melhor médico, melhor espírita, porque eu conheci ela. Ela me ensinou muito. Eu ia perder minha existência se eu não tivesse conhecido ela, porque foi ela que me apresentou esse tesouro. Nós, como casa espírita, podemos ajudar os dependentes químicos? Muito. Mas eu não sei nada, não conheço, não sou médico. Não tem problema. Muitos médicos não sabem orientar, não querem tratar o dependente. Para nós, médicos espírita, eu presido a AME, fica fácil. Porque quando eu olho para o dependente, como é que era o ninho dele? O que ele está fazendo aqui? Porque a mensagem que o Vaninho leu é a resposta da nossa noite. Qual o sentido da nossa vida? E o Espiritismo deu um sentido para a minha vida. Porque eu não vim em busca do fenômeno mediúnico.
E nem vim pela dor. Né? O Vaninho sabe, minha esposa é linda. Uma loira desse tamanho. Onde ela passa... Imagina se eu fosse ciumento. Né? Um dia nós vamos trazer ela aqui. Então, graças a Deus, eu conheci a doutrina espírita. E a doutrina espírita é o remédio para as doenças, para o dependente, conforta a família. A família bem orientada é o dependente tratado, seguro. Primeiro nós temos que tratar a família. Porque a família, quando fala, ai meu Deus, isso não vai acontecer comigo. Pimba, acontece. Abre um buraco, eles querem se jogar. E nós, espíritas, sabemos confortar essa família, porque nós vamos levar essa mensagem. Ele falou que era até meia-noite, não é, tá gente? É até 11h30. Então, nós precisamos do quê? De autoconhecimento. Para seguirmos nesse mar da vida. Né? Porque quem entra num navio vai navegar por águas calmas, bonitas, vai para Cancún, para o Caribe, para a Grécia, mar lindíssimo, mas vai pegar tormenta, grandes ondas, turbulências, escuridão, medos. E esse autoconhecimento é aquela pecinha, que eu não sei o nome, não sei se alguém conhece de barco e navio, que tem embaixo do navio, que mantém o navio no prumo. Então é o autoconhecimento, é o espiritismo me colocando no rumo. Porque quando o navio sai do rumo e pega águas turbulentas, é porque nós nos desviamos dessa lei moral que não está aqui na Terra, está no universo. Essa lei, ela é universal. Quando eu me desvio do Criador, momentaneamente vêm os meus conflitos, as minhas paixões, e eu vou para a viciação. Eu esqueço, eu me revolto, eu fico prepotente, eu fico egoísta. Se alguém fala não para mim, eu não aceito. E o não é o que educa. A criança precisa que alguém fale, me mostra até onde eu posso ir, qual que é o meu limite, cria uma barreira para mim. Eles imploram isso para a gente. Porque na viciação das drogas, os estudos têm mostrado que os pais que são muito permissivos, que dão coisas. Eu lembro, a Estrela lançou um carmanguia de plástico. Eu tinha uns 8 anos, 7 anos. Nossa, era a coisa mais linda. E eu pedi para o meu pai. Meu pai era um senhor de pouco estudo, mas sábio. Funcionário público, honesto. Venceu a dependência, né? Você vê, eu cresci num lar com um dependente de álcool. E estou aqui, saudável. Né? Ele falou assim, vamos lá ver esse carro aí. Aí chegamos lá, ele olhou, conversou com o vendedor, até na minha frente, eu lembro como se fosse hoje, na loja Estrela, chamava Plinel Loja, lá em Ourinhos. Aí ele chamou o vendedor do lado e falou, mas dá para eu pagar, tal, era caro. Ele chegou para mim, na bucha, não vai dar, vamos embora. E não falou mais nada. Aí chegamos em casa, eu fui insistir, ele falou, eu não tenho dinheiro. Pronto. Ele deixou, eu fui lá, fiquei triste, até chorei. E ele não falou nada. Passou uns 3 dias e ele falou, olha, puxa, o carro é lindo mesmo. Mas eu fiz as contas lá, não tem jeito. E eu entendi. Então, o não precisa estar bem posto dentro da minha casa. Não é aquele não assim, o pai tira a chave do carro. Ô pai, empresta o carro aí pra mim. Aí ele fala, não vou emprestar. E deixa a chave ali em cima. Aí sai. Aí o cara vai lá e pega e sai com o carro. Ao passo que ele deveria falar, filho, não vou te dar a chave do carro. Você é de menor, você não pode dirigir, pode acontecer algum acidente, está encerrado o assunto. Está encerrado. Então, um não bem posto, né? Claro que nós não vamos ficar falando não a todo momento para os nossos filhos, não é isso.
mas ele precisa ter limites, ele precisa estar posto. E pais, quando eu falo pais aqui, é o homem ausente, os estudos têm apontado que aumenta o índice desses jovens, desses adolescentes irem para a drogadição. Tá? Então, são estudos bem desenhadinhos mostrando muito permissivo e a ausência da figura masculina pode aumentar o risco. E nesse lar, esse autoconhecimento, para responder essas perguntas, ele precisa estar definido dentro de casa quem que é a lei e quem que é a amorosidade. Pode ser a lei a mãe. Ah, pai, eu preciso disso. Ah, vai falar com a tua mãe. Lá em casa a lei sou eu. Né? Eu escuto ela, não sei, temos que falar com o seu pai. A hora que o seu pai chegar... Então eles sabem que a lei lá, quem determina a regra sou eu. E ela é a bonachona, né? Ela vai buscar, ela vai levar. E às vezes tem 3 crianças fora, é 10 horas da noite, 11 horas, ela está pegando um, pegando o outro, ela me liga, peguei um, você pega o outro. Então é ela que vai comprar, ela que faz tudo lá. Abre as asas e põe todo mundo na asa dela. Mas a hora que aperta, ela vem para mim. Porque ela sabe que eu vou falar sim ou eu vou falar não. Aí eu falo não, chora, cai no chão. Eu olho, é como se eu estivesse olhando para o ventilador. Porque lá em casa não falo ventilador, eu falo, é como se fosse a porta. Quando eu falo porta lá em casa, eles já sabem que pode se jogar. Nossa, pode fazer o que quiser, eu pego, você vou ler meu jornal e deixo ele lá. Né? Então isso precisa estar bem posto dentro do lar. Qual é a finalidade e o sentido da minha vida? Eu preciso saber disso. Quem que responde isso? A doutrina espírita responde isso, Darcy? Responde muito, amplamente, né? De onde viemos, para onde vamos? O que devemos ou não devemos fazer nesse curto espaço entre o nascimento e a morte? Nós temos constituição física para viver 150 anos, só que a gente vive perigosamente. E 80 anos aqui é assim, perante esse universo, perante a vida. Agora descobriram mais de 200 bilhões de sóis. Na casa de meu pai há muitas moradas. João, pluralidade das existências. Os primeiros capítulos do Livro dos Espíritos, mostrando que eu tenho que ter um sentido. Por quê? Porque depois do túmulo eu vou continuar vivendo. Então eu preciso começar agora. Eu preciso ser útil. Preciso trabalhar, estudar, fazer um curso. A minha mãe, há pouco tempo atrás, com 68 anos, eu falei, por que a senhora não entra num curso para voltar a estudar? Você acha? Eu falei, minha mãe é evangélica. Me respeita. A gente tem convivência saudável. Eu falei, olha, entra, vai fazer bem para a senhora se ocupa, a mente, lá vai fazer amizades. Dito e feito. Entrou, fez bem, conheceu pessoas. Então nós temos que estar sempre, a vida é psicológica. Vocês hoje poderiam estar em casa, assistindo novela. Olha que coisa mais triste. Nem vou falar desse programa que para mim é um absurdo. Alguém que senta na frente da televisão para ver pessoas tendo relação sexual, que é esse Big Brother. Então, quem que perde o sentido da vida? Como ela falou lá no início, a Joana, eu preciso ter hábitos saudáveis. Quais são os hábitos saudáveis? Ir caminhar, aquele lago lá na entrada, lindo. Vai caminhar, vai pintar, vai aprender um instrumento. Tem um compositor aqui na casa, né?
Ele ali, ó. Tá ali, ó. Então, convida ele. Forma um grupo aqui, né? Que pode ser no domingo ou no sábado às 6 da manhã, que ele não tem tempo. Ou depois da meia-noite, depois da palestra, vem aqui, aprende violão. Mas não, tenta pela primeira vez, vai tentando. Todo mundo aqui tem um potencial dentro de si. Vou ler um bom livro. Darcy, o que eu posso ajudar aqui na casa? Vai ter tarefa. E vem, fortalece essa casa. Me senti à vontade aqui, me chamou de João, né? Porque João é os meus... Quem me chama de João são os meus amores. E eu ouvi aqui, me chamou de João. Deu o anúncio da palestra na outra casa. Exemplo de união, de unificação. Eu fortaleço a outra casa. Eles nos fortalecem, todos nós ganhamos. Essa cidade se ilumina. Tomar água, abraçar. Tudo que é bom na vida é de graça. Porque ter coisas não traz felicidade. Ele leu no começo. Porque se eu deposito a minha felicidade fora, não vai dar certo. E a gente sempre deposita fora. Ai, se eu casasse com o filho da fulana. Ai, se os meus filhos... Ai, se o meu marido fosse igual o da fulana. Ai, se eu morasse em Cascavel. Então eu coloco a felicidade onde eu não estou. Não, a felicidade é algo interno. Porque senão quem tem posses não se suicidava. Rico não tinha depressão. Então essas respostas vão vir quando eu estou em ação. Por que a depressão é a doença da moda? Porque não tem essa resposta. Porque perdeu o sentido. Por que alguém se suicida? Que coisa mais grave. Pessoal, eu vou nomear vocês aqui embaixadores contra o suicídio, tá? Vocês estão nomeados agora. Eu vou avisar a ONU que tem embaixadores aqui. Nós temos que evitar com todas as nossas forças que um irmão nosso se suicide. Porque ele perdeu completamente o sentido da vida. Ele está muito doente. E a depressão está dizendo assim para a pessoa que depressão é do grego puxar e para baixo. É descer. E a depressão está dizendo, você precisa fazer algo. Você precisa amar. Você precisa trabalhar. Eu brinco lá com meus pacientes. Depois da consulta aqui lá na recepção tem uma enxada te esperando. Precisa trabalhar. Né? Quem trabalha... E quando eu falo trabalho, não é trabalho só para ganhar dinheiro. Né? Nós estamos aqui, não vamos ganhar nada. Vamos ganhar muito. Né? Sabemos o nosso compromisso aqui. Então, quem responde? Como eu estou me relacionando comigo e com o outro? Filho, como é que você está? Como é que foi na escola hoje? Estou te achando meio triste. Tá, tudo bem? Aí senta... E não fala nada. Ouve as crianças. Dá esse sentido. E para eu fazer isso, eu preciso estar bem comigo mesmo. Então hoje nós vamos fazer um exercício aqui, né, que eu aprendi com o Alberto Almeida. Avisa os familiares de vocês que não tiveram na palestra, senão eles vão internar vocês. Vocês chegam em casa, todo mundo tem espelho em casa, né? Tem bastante mulher aqui. Olha no espelho e fala, Madeira... Deixa eu gostar de você um pouquinho. Madeira, vai. Deixa eu amar você, vai. Fica meio estranho, né, que eu estou falando comigo, mas é o que nós precisamos. Porque para eu amar o outro, eu preciso estar bem comigo. Preciso me conhecer. Porque todos nós temos defeito. Todos nós. Quando eu chego para o meu filho e falo, filho, você é ciumento, hein? Eu estou enumerando para ele. Porque senão... Ele vai ser um jovem de 50 anos que ainda está brigando com o pai. Eles brigam. Tem picuinha entre pai e filho, um filho de 50 anos. Porque ninguém falou para ele, você tem ciúme, minha filha. Precisamos trabalhar isso em você. Darcy, você é muito egoísta, você não divide nada lá na escola.
Olha quanto brinquedo você tem. Outro dia eu falei pro meu lá. Eu falei, vem cá, vamos lá, ó. Olha aqui, ó, tem coisa tua estragada aqui que você nem usa. Como é que você não dividiu com o menininho lá? Vamos lá. O que você vai... Não, vamos lá, você vai dar para ele. Ah, não vou, você vai. Vamos lá, pegamos a bicicleta, batemos lá na casa. Oh, como é que você tá? Abraça ele. Cara feia, brigão. Foi lá e falou, ó, tá sobrando lá em casa, você pediu, o João quer dar para você o caminhão. É mesmo? Ah, que legal! O menino fez assim. Felicidade, menino humilde. Acho que nunca teve um caminhãozinho. Aí voltamos, emburrado, bravo. Aí passou, acho que uns 2 dias. Ele veio, nossa, pai, é mesmo, hein? Aquele menino lá não tinha nada. Eu falei, você está sobrando aqui. Entendeu? Então nós temos que nos relacionar. Se você colocar um cachorrinho numa ilha, ele vive tranquilo se tiver comida lá. Se tiver comida, ele vive. Se você colocar um ser humano, ele morre. Ele vai falar assim, pelo amor de Deus, alguém me tire daqui que eu estou nessa solidão atroz, eu não aguento mais ficar nessa ilha. E a ilha linda, bonita, com cachoeira, fruta, tem de tudo lá. O ser humano não aguenta. Por quê? Porque nós somos um ser social. Por isso que existe a família. Porque é impossível ser feliz sozinho. Já dizia o poeta Vinícius de Moraes. Então nós precisamos nos relacionar. Precisamos nos abraçar, pegar os filhos no colo, beijar eles. Porque daí eles experimentam isso no lar. E lá fora, eles vão ser o que eles aprenderam no lar. Ah, eu não sei, eu não consigo me relacionar com ninguém. Porque você não aprendeu. Então beija, abraça. Mesmo aqueles, porque eu tenho 2 lá, vem você de novo, hein? Você amelou, para. Sai daqui. Aí eu vou lá, pego ele, abraço, a gente rola no chão, vai me dar um beijo. Então Emmanuel, né? Ele nos chama, a grávida vai se beneficiar com esse slide. Então é no período da infância que é o propício à assimilação dos princípios educativos. Então o espírito reencarna, momentaneamente fica esse lusco-fusco da vida espiritual, né? E eu vou apodando as arestas, eu vou vendo quem é aquele ser, né? Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova experiência que lhe compete no mundo. Então, todos nós temos uma tarefa aqui. A gente veio para cumprir essa lição de casa. Então, todos temos algo. Não existe nem... mas não. Todo mundo tem uma tarefa para ser realizada. Então, nessa idade da infância, ainda não existe essa integração perfeita. O perispírito, esse elo de união entre eu, corpo físico, eu, espírito, existe algo que une o espírito a essa matéria, que é chamado de perispírito. E essa união, que é célula a célula, nesses trilhões de células que nós temos, é esse período da infância para terminar esse período de adaptação com a matéria orgânica. Então as suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho. Como ao lar, essa escola de reparação, todos nós estamos para se consertar, que nem diz o Dr. Bezerra de Menezes, né? A gente está aqui para se consertar. E no lar, é os pais que vão ver nessa infância e vão me podando, vão me colocando limites. Você é assim, vai. E eu absorvo, eu tenho condições de entender isso e não podemos perder esse período da infância. Aí é a importância da Casa Espírita. Nós estamos terminando. Então esteja presente na vida de seu filho, saiba onde seu filho está. Hoje os meus adolescentes, eu não quero saber que horas que eles chegam em casa, mas sim como eles chegam em casa, com quem que eles estão andando. Volta e meia eu falo, traz fulano aqui em casa, convida fulano que eu quero que ele venha almoçar aqui em casa. Quero ver quem são os amigos dos meus filhos. E eu convido eles para almoçar. Quando eu vou levar
na casa, eu entro, eu cumprimento os pais, eu vejo qual é o ambiente. Não é raro, quer dizer, sempre que eu vou em festinha, que lá em casa tem muita gente, então tem mês que tem, todo final de semana tem festinha de criança. E eu vou e entro, vejo, tem chopp. Esses dias eu fui em festinha de 1 ano, tinha 3 barris de chopp. Quer dizer, a festa não é para criança, é para os adultos. Então eu vou lá, dou uma olhada, já falo, ó, cuidado, hein, tem... E eu falo para os meus filhos, ó, álcool é droga, né? E às vezes dá problema, porque outro dia eles foram, teve um pai lá que acho que ficou com vontade de dar uns tapas neles lá, porque ele ficou falando, não, ó, isso aí é droga, e irritou os adultos. Ele irritou, e ele já também não é santo, né? Então observe as naturais mudanças. Então eu vou falar rapidinho, que isso é bem importante, eu não ia falar isso, mas eu vou falar porque essa plateia exige isso. Quando que eu vou desconfiar do meu adolescente? Você não vai fazer isso agora, chegar lá porque ele tirou nota ruim, você está usando droga, hein? Não, então, como que eu desconfio? Mudança no vestuário. Está desleixado com a higiene. Cueca aparecendo, cabelo, não toma banho. Você já abre o olho. Rendimento escolar, vai na escola. O que aconteceu? O fulano estava com notas boas, agora está indo mal. Vai na escola. Poucos pais vão na escola, gente. Raríssimo. Né? A escola do meu filho não gosta de ver a gente. Não gosta. Por quê? Porque nós vamos lá. Festa de carnaval, a gente vai lá, manda bilhetinho. Puta, é duro, porque... as crianças estão lá 3 anos, todo ano ela manda bilhetinho do carnaval. Esse ano eu fui lá e falei para ela, ó, você conhece a gente. Você não conhece o Manuel Filomeno de Miranda. Nas Fronteiras da Loucura, ele descreve uma segunda-feira de carnaval. Quem lê aquilo lá, nunca mais vai aceitar o carnaval, porque o carnaval não é essa festa folclórica. E mesmo assim, todo ano a escola manda bilhetinho. E eles sabem que as crianças não vão. Então tem que ir na escola. Rendimento escolar, higiene. Mudou os amigos. Oh, cadê o Marcos? Pai, não sei. Opa, liga pro pai do Marcos. O que aconteceu? O Marcos sempre estava com o João, agora não estou vendo mais ele. Eles não estão brincando. Não. O Marcos está lá, normal. Ó, sei, o Marcos falou que o teu filho está meio esquisito. Abre o olho. Sumiu o objeto de valor dentro de casa. Abra o olho. Sumiu o objeto de valor dentro de casa. Abra o olho. Que mais? Tá muito irritado. Qualquer coisinha tá já... o que você tem, fulano? Você não era assim, você tá brigando, vive de cara feia, tá dando coice toda hora. O que é isso? Abra o olho. Tá? Trocou a noite pelo dia. Está dormindo de dia. Abre o olho. Tá, são noções. Não é para... tirou mal. Agora vocês vão... está usando droga. Não. Como outro dia com a minha filha. Me irritei tanto com ela. Ela olhou para mim, que ela já sabia. Você não vai falar que eu estou usando droga, né? Ela já sabia, né? Porque a gente se conhece, né? Estamos sempre conversando, né? E trocou esses vínculos de amizade. Então, viu a importância que eu precisa ter alguém dentro de casa? Precisa ter alguém vendo essas crianças, né? Senão... E esse teólogo aqui, o Paul Tillich, ele fala que o desinteresse atual pela religião deve-se ao fato do indivíduo perder essa dimensão de profundidade. Essa dimensão de profundidade é porque a maioria das religiões não responde aquelas perguntas. Então o cara não vai. Os jovens não querem ir num lugar ritualístico, nada contra as outras, que eu nem conheço as outras, né? Apesar de eu ser filho de um católico como evangélico, eu ia à missa, depois eu fui cedo morar em Curitiba, então, né? Então o jovem não tem essa dimensão de profundidade que esse teólogo chama, porque não responde aquelas perguntas: quem eu sou, qual que é o sentido da minha vida, o que eu estou fazendo aqui? E a melhor educação no lar. Nós temos que apresentar esse homem no nosso lar.
Nós temos que fazer o Evangelho no lar. Essa reunião semanal que eu faço um convite para esse homem incomparável, se ele pode vir uma vez por semana na minha casa. E eu desligo o meu celular, eu desligo a campainha, tiro o telefone do gancho, coloco uma musiquinha que todo mundo já sabe que vai ter o Evangelho naquela data, naquele horário, combinado semanalmente. E eu, desde pequenininho, eu apresento esse homem que é um desconhecido, que sexta-feira agora estão vendendo chocolate. Eu não sei o que é o chocolate. O que o assassinato dessa criatura tem a ver com chocolate? Eu dou chocolate para os meus filhos? Claro, gente. Nós estamos no mundo. Vou no supermercado, tem aquele monte de chocolate. Eu até tento enganar eles. Falo, compra a barra. O chocolate custa R$28, a barra custa R$3,90 e tem 200 gramas a mais. Não, quero chocolate. Então eu compro antes, porque lá na minha casa não tem Páscoa. Faz sentido? Então nós temos que apresentar esse homem para os nossos filhos. Desde pequenininho, que eles saibam quem foi esse homem. Não ele na cruz, não, esse Jesus que faz esse convite: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque suave é meu jugo e leve é meu fardo. Não tem, gente, convite maior que esse para uma criatura humana. Nós temos que postar esse Jesus no nosso lar, esse Jesus que a doutrina espírita nos desvenda, maior que qualquer outro credo. Eu faço uma aposta com vocês: se alguma outra religião fala desse homem com tanta profundidade e com tanta propriedade que nem a doutrina espírita, se existe uma prevenção contra esse mal do século que é a dependência química, nós temos que apresentar esse Jesus para os nossos filhos. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprires. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe, Deus perguntará: que fizeste dos filhos que vos confiei? Porque eles não são nossos. Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-los entre os sofredores. E Deus é tão bom que vai oportunizar de novo esse encontro. Então a responsabilidade nossa não é dar coisas para os nossos filhos, mas sim dar-nos para eles. Porque depois vamos ouvir essa pergunta: que fizestes dos filhos que eu vos confiei? Joana de Ângeles: a educação moral no lar é o recurso mais próprio para evitar-se a contaminação dessa pandemia que é a drogadição. Ensejando segurança emocional e afetiva, porque eu abraço, porque eu beijo e eu falo não para você, porque você não está preparado ainda. E ele cresce com uma habilidade emocional, com recursos de amor, de solidariedade, para dizer não a esse convite das paixões que o mundo nos oferece. No pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensejando-se os passos para os nobres cometimentos em favor de uma civilização mais equilibrada. Então, os países
O mundo só vai ser melhor quando ele for bom, quando eu for bom, quando você for bom. Não é o governo, não é os Estados Unidos, não é, é o indivíduo. E esse treinamento para uma humanidade é lá dentro de casa. A gente tem que amar os três. Gente. 4 pessoas dentro de uma casa não consegue. Porque não conhece. Porque não tem essa busca dessa doutrina que nos liberta, que nos salva. O ser humano é estruturalmente constituído para viver em família. Está no sangue, como diz aí o ditado popular. Nós temos que viver com os nossos, né? A fim de desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que estão adormecidos, aguardando estímulos, né? É aquela criança que é quietinha, o filho que é... Então eu vou estimulando, vamos no centro, vamos trabalhar. Ele vê você indo na casa espírita, você faz o evangelho 1 vez, 2 vezes, daqui a pouco o adolescente senta na mesa. Não se preocupe, não queira impor ele lá na mesa do evangelho. Faz você. Teu marido não quer sentar? Faz você. 1 ano, 2 anos, 10 anos. Se um deles sentar na mesa, você ganhou a tua existência. E, para finalizar, eu até agora, eu não sei como que isso aqui chegou para mim, não sei se foi pela internet, se alguém me deu, que eu gostei tanto disso aqui, que eu pus hoje à tarde aqui, né? Se houver clareza na alma, as coisas postas dentro de casa, né? Haverá beleza na pessoa. Se houver beleza na pessoa, haverá harmonia na casa. Se houver harmonia na casa, haverá ordem na nação. E se houver ordem na nação, vai haver paz no mundo. Tá? Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Se sintam abraçados por mim. Meu grande abraço e espero um dia merecer voltar aqui de novo. Tá? Muito obrigado. Que a paz de Jesus possa estar com todos nós.